Bom, Divertidamente é um filme muito popular, agora tá na onda geral falando, mas o Divertidamente 2 foi lançado esse ano. Ele é, na verdade, a segunda parte do Divertidamente 1, que foi lançado em 2015. E apesar de ser uma animação que dá pra gente essa ideia de que é um filme de criança, mas é um filme que fala sobre sentimentos e emoções que estão na vida de todo mundo mesmo, homem e mulher, não importa a idade. E, Manuzinhas, uma coisa interessante quando o primeiro filme foi lançado, né? Não sei se porque a gente não estava tão envolvido nas redes sociais e tal, mas eu não sentia assim um abraço da sociedade com esse filme. E aí nesse 2 que eu vi todo mundo, eu, gente, peraí, vocês nem conhecem esse filme. Todo mundo que eu pergunto nunca assistiu, acho, mas agora todo mundo despertou, assim, eu fiquei pensando, por quê, né? Eu acho que também é porque agora tá todo mundo mais preocupado, todo mundo tá conversando muito mais sobre emoções, enfim. E aí, esse tema agora tá super assim e a galera se identificou mais com o filme. E eu acredito que uma sacada muito boa pra esse filme 2 que eles fizeram foi trazer a ansiedade como personagem. Porque no filme 1 a gente já tem alegria, tristeza, raiva, anojinho, né, que estão ali com alguma evidência bacana. O medo, mas ansiedade como um personagem assim principal desse filme 2, quase que principal, faz toda a diferença, porque eu vejo que não é uma coisa que está restrita ao universo de crianças. Apesar do filme trazer ansiedade à luz da vivência adolescêntica, se é que eu posso usar essa palavra, porque a personagem principal entra na puberdade, né, a Riley, e ela começa a entender as coisas a partir do olhar da ansiedade. Mas a ansiedade não faz parte só do universo adolescente. Sim. E por isso que faz tanto sentido para tanta gente. Agora que a gente conhece mais esse assunto do autocuidado, né, das emoções e tal, tá mais na mesa, né? Pós-pandemia, assim, pós-pandemia. É um assunto, assim, que é meme, é tudo, né? Todo mundo fala de ansiedade e tal. Até no nosso meio mesmo, cristão, eu sinto que todo mundo ficou mais aberto, assim, porque antes isso era um tabu, querendo ou não, depressão, sentimentos, assim, principalmente sentimentos negativos para o crente é uma coisa que tem gente, assim, que foge, né? Não quer admitir, não que quer pode falar ter muito, aquilo ali. porque, enfim, a gente vai falar aqui ao longo, mas é importante, é super importante a gente conversar. E falando sobre coisas importantes, o que você viu, eu acho que Manu veio assim de laranja, pra começar a falar da ansiedade. Então é o que a gente vai falar. O que você viu assim de importante no papel da ansiedade, que você acha que vale a pena a gente pensar à luz da Bíblia, à luz dos nossos relacionamentos? Então, a ansiedade, assim, no filme, primeiro, fazendo um resumo, assim, eu achei que os escritores, né, quem fez o filme, representou, assim, de uma forma muito, muito coerente, em um tom respeitoso também, e, porém, um tom, assim, muito sincero. Eu confesso que eu fiquei com medo deles colocarem, talvez, a ansiedade em um lugar ali mais... não tão negativo, mas positivo, não sei, num lugar assim, não tão... prejudicial, assim? Não sei, com medo assim, até porque com medo de faltar com respeito, ou de tocar nas pessoas que sofrem, né, com esse sentimento, fiquei com medo deles talvez não representar tão como ela é, mas na verdade eu senti que eles representaram assim, amarradinho, certinho. Eu gostei bastante. E com relação à ansiedade no filme, assim, eu sinto, quem assistiu o primeiro, né, sabe o que aconteceu, assim, ali naquela sala de controle, tudo se passa ali na sala de controle da mente, né, da personagem principal, e, teoricamente, tudo ali vivia, assim, entre aspas, em harmonia, né, cada sentimento cada emoção já sabia ali o seu lugar, o seu momento de entrar em ação, a alegria ali que comanda todo mundo, já meio que já tinha gerenciado as crises. E aí, nesse momento em que a personagem passa, né, vai começar a ficar adolescente, ela chega ali na sala de controle, bagunçando tudo e querendo colocar
ordem ali do jeito dela lá e do jeito que a gente sabe que a ansiedade faz, de uma forma não tão sutil, não tão gentil, ela toma conta ali da sala de controle, da mente da Riley, né? E é a parte assim, bem crucial, bem assim que a gente vai falar, que é as convicções, né? As convicções de si mesma, que é uma parte também principal do filme ali, que é no filme, né, objetificado por aquele um negocinho lá, não sei, aquele espiral, né? Tipo uma espiral. Isso é muito, foi uma sacada assim muito interessante pra gente, assim, pra gente conseguir materializar, assim, como as coisas acontecem dentro da gente, né? Como as memórias, como os acontecimentos que tem na nossa vida vão formando as convicções, né? Aquelas linhas ali, cada experiência, cada tombo, cada acerto, ela vai se juntando ali, a gente vai formando a convicção de quem a gente é. E isso na nossa vida como cristão também, cada experiência que a gente tem, cada fase que a gente tem com Deus, cada coisa que a gente vive com Ele, vai formando ali uma linha e a gente vai construindo quem a gente é em Deus. E aí vem esse sentimento, vem a ansiedade muitas vezes e descontrola tudo, vem pra colocar em xeque quem a gente é em Deus, quem a gente sabe quem a gente é nele. A ansiedade ela bota realmente as situações, né, que a gente se envolve quando a gente tá assim ansioso, que a gente meio que perde o controle, que a gente esquece de quem a gente tira a gente do foco de quem a gente quem Deus quer que a gente realmente seja. Então essa parte pra mim foi muito assim, me pegou. Porque inicialmente no filme as convicções estão sendo formadas pela alegria, né? A partir do que a alegria decide acha ser importante, sim. E forma a convicção ali através dos espirais. Mas depois que a ansiedade chega na central, assim, ela assume tudo, ela não divide espaço com as outras emoções, sim, muito bem. Muito importante. Então ela assume tudo, ela põe a alegria pra fora, não só a tristeza, não só a nojinho, o medo, mas ela põe pra fora. Ela até divide, entre aspas, né? Que é um sentimento também que muito perigoso, né? E que pode andar lado a lado ali com a ansiedade, que é a inveja. Ela divide. Eu achei interessante que o filme põe a inveja uma personagem pequena, não sei se eles querem trazer a inveja crescida depois, sim, né? Porque a inveja, ela vem ali no quê de comparação, que ela tende a piorar, né? Na vida como um todo. Se a gente não tiver Deus como o nosso norte, a gente vai estar sempre se comparando, né? E a forma como a gente vive, a sociedade e tal, põe a gente em comparação o tempo inteiro. As redes sociais são uma grande demonstração disso, né? Então, não sei se eles vão fazer isso no futuro filme, se vai ter um outro filme e tal. Mas a inveja e a ansiedade andando juntas, e aí elas vão formando as novas convicções da Riley, o que é muito perigoso porque essas novas convicções, elas são todas muito questionáveis. Elas partem de momentos muito delicados, que a Riley não tem mais certeza de quem ela é. Ela começa a se comparar com outras pessoas, ela esquece o que as amigas dela de longa data disseram, o que os pais dela dizem pra ela. E aí ela começa a substituir essas memórias que ela tinha de convicção do que ela já tinha vivido com essas pessoas, com experiências momentâneas, né? Que a ansiedade pega essas experiências curtas e transforma em convicções. E eu acho que é um pouco assim difícil, né? Ela ser formada a partir de coisas assim tão momentâneas, tão passageiras, né? E eu vejo isso como um gancho, porque no começo do filme, assim que a Alegria vai apresentar as ilhas, né? Que são como se fossem convicções, né? Espaços de segurança da vida da Riley. Ela apresenta a Ilha da Amizade, muito grande, e ela fala, a Ilha da Família ainda tá ali, bem no cantinho. Bem no início do filme tem essa frase. E eu acho isso pertinente pra gente pensar enquanto cristão, porque a Bíblia, obviamente, fala sobre amizade e que existem amigos mais chegados do que irmãos. Jesus mostra, né, seu tempo de amizade em Betânia, fala sobre isso, né, e tudo.
Enfim, tá tudo bem com a gente ter amizades, né? E família também, a gente sabe que é importante, mas se a gente não vê, se a gente não perceber esses conceitos, essas ilhas, né, como parte das nossas convicções, a gente começa a aceitar as nossas convicções serem formadas por coisas passageiras. E aí, falando de outro assunto que tá em alta, assim, é tipo, o cristão na universidade, né? Que ele vai pra universidade e começa a se questionar na sua fé. A gente precisa ter convicções naquilo que não é passageiro. E os nossos bons amigos e nossa família, eles não são para ser passageiros, né? Eles formam muitas coisas em nós. Mas mais do que isso e além disso, está Deus, né? O que Deus pensa sobre a gente. E aí a gente formar convicções nisso, naquilo que Deus pensa, e não em situações passageiras, constrangedoras, como mostra no filme, né? Que as situações constrangedoras vão formando coisas na Riley. E não é assim que a gente forma quem a gente é, né? Até a gente entende que Deus, como diz Jeremias 29:11, que Deus é que tem planos a nosso respeito, Ele que vê coisas a nosso respeito. Sim. São planos de paz, não são planos de mal, nem de medo, nem de vergonha, nem de ansiedade. Sim, essa parte também me pegou demais, assim, porque eu já vivi uma experiência, assim, nessa questão da ansiedade, né, do momento de crise, definir quem você é. Isso é uma tendência, assim, muito frequente. Se a gente não vigiar, a gente acaba deixando que o momento de crise ou uma fase específica da nossa vida defina quem a gente é, né? E provavelmente se tá em crise, se tá difícil ali, não vai ser uma convicção muito positiva, não vai ser uma coisa muito legal, que você vai pensar sobre você mesmo ou até as pessoas. E aí a gente volta para essa parte aí que Manu falou, né? De voltar para quem Deus fala que você é, né? Os pensamentos de paz que Ele tem sobre você. Ele criou você, né? Com todo amor, Ele nos salvou, sacrificou por nós, Ele nos ama. Então é sempre bom a gente resgatar esses pensamentos quando vem esse tipo de sensação de que eu sou aquilo, ou eu não sou mais o que eu era por conta que eu passei por essa experiência e tal, ou porque eu estou passando por esse momento de depressão ou ansiedade, eu sou isso. A gente pega um recorte, né, e se rotula como se fosse aquilo ali, não é? Isso. E ao mesmo tempo tem o exercício contrário. Às vezes a gente pega uma definição até mesmo positiva nossa e toma como única, né? E é também perigoso fazer isso porque nós somos humanos, falhamos e temos momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, provavelmente, talvez a gente não consiga ser tão aquela parte legal que a gente é, né? E aí é o momento que entra o Espírito Santo, né? Que nos fortalece, que nos guia, porque se a gente for pelas nossas próprias ideias e convicções. No final do filme, quando ela tá com as convicções mais formadas, após, né, crises de ansiedade e tudo mais, mostra que ela tem noção de que ela é uma boa amiga, tem essa frase, né? Eu sou uma boa amiga, eu sou uma pessoa legal. Mas também tem a frase, eu sou egoísta. Sim, eu acho isso importante, sim. assim, o filme não é cristão, né? Mas a gente vê com olhos assim, obviamente. E é bom que a gente, enquanto cristão, tenha esse entendimento de que a gente não é sempre correto, a gente não tá sempre certo. Muitas vezes a gente vai precisar admitir que tá errado, pedir perdão a pessoas, a Deus, acima de tudo, e a pessoas ao nosso redor. Tem a cena dela pedindo perdão às amigas, né? Sim. Por ter sido egoísta e tudo. E isso é importante pra gente entender também, porque a gente não pode também criar convicções de eu sou muito boa, e você nunca perceber que às vezes você não é a pessoa correta da história, às vezes você foi. Pro cristão, acho que isso é crucial, essa consciência do erro, do pecado, porque é isso que leva a gente ao arrependimento, né? Sim. Se a gente não tiver essa convicção, a gente não vai lá até o lugar do arrependimento e buscar a restauração, a salvação. Então a gente tem que ter muito isso na gente, assim, para que a gente sempre esteja acessando esse lugar do arrependimento genuíno, isso, junto ao Senhor e consequentemente a santificação, né? Uma outra coisa interessante que a gente estava falando sobre a ansiedade está junto com o medo, que o medo, ele tem uma cena no filme que ele vira para a ansiedade e ele diz, a gente joga no mesmo time.
Então, assim, o medo e a ansiedade caminham juntos. E a gente conhece a palavra, a gente sabe que o verdadeiro amor lança fora o medo. A gente, quando está vivendo debaixo do medo, a gente não está conseguindo caminhar em amor como Deus nos ensina. Super. E é muito perigoso, porque assim, tem vários sentimentos ali na mente da Riley que tem um sentido protetivo e até mesmo medo, né? Ele como um receio, como precaução, desde o filme 1 vai mostrando que põe ela numa condição segura, né? A Nojinho põe ela numa condição segura diversas vezes, porque Sim. caminham perto, né, um do outro. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque quando o medo e a ansiedade caminham juntos e eles governam os nossos sentimentos, a gente tem aí um grande problema. Porque aí a gente vai parar de enxergar aquilo que Deus gostaria que a gente enxergasse. E eu sei que Manu teve essa percepção ali nas projeções do filme. O que você achou da parte das projeções, quando a ansiedade está governando as projeções e a alegria depois governa? Pra quem não assistiu, né, a mente da personagem tem vários setores, né? Um grande, como é que fala, agência, como se fosse uma agência de publicidade ou produção. Tem vários setores que a pessoa trabalha ali nos desenhos, e essa parte da projeção achei uma sacada muito interessante, que é o seguinte, né? Fica vários serezinhos ali com sua prancheta desenhando coisas, né? A partir de um comando, que nesse caso era o comando da ansiedade, né? E essas projeções, essas situações, cenários ditados por ela, ia aparecendo na cabeça da Riley, né? Principalmente enquanto ela estava dormindo. Então, quem já passou por, quem já esteve assim numa situação de ansiedade e tal, acho que todo mundo já passou por isso, né? De estar num momento mais crítico assim, e aí não consegue dormir porque fica aparecendo várias... E se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas se eu não fizer? E se eu fizer dessa forma? E se acontecer aquilo? Tal. Fica assim, flashes, né? Sim, sim. Na nossa cabeça. Coisas que podem dar errado. Isso. Então. E geralmente, se quem estiver nessa sala de controle for a ansiedade e o medo, são sempre cenários negativos. São sempre situações que podem ocorrer para o nosso mal, né? E como a gente já citou aqui, os pensamentos de paz. Nós temos várias outras promessas na Bíblia, né, que nos garantem todas as coisas cooperam para o nosso bem, não no sentido de só coisas boas, mas no sentido isso, até mesmo o sofrimento. E esse gancho aí é muito interessante para mim, com relação ao cristão e as emoções. E esse filme essa consciência de que o cristão, ele tem também essas outras emoções negativas, o medo, a ansiedade e tal. E a Bíblia fala isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí, a tristeza e a alegria, né? Sim. Tereis, mas tende. Você vai ficar triste, mas você precisa ter um bom ânimo, entre a alegria aí. Então, elas meio que coexistem, assim, né? Então, muita gente foge disso e se culpa por estar sentindo alguma coisa e tal. Eu tava pensando sobre isso e eu pensei assim, é normal e é natural, saudável, entre aspas, assim, à medida que eu vou falando que você vai entender, que a gente tenha todas essas emoções, como a própria alegria fala, né? Eu já entendi que toda emoção é importante pra Riley, mas o X da questão é quem tá no controle. No controle. Quem tá no controle. E a gente não deixar que essas emoções negativas estejam no controle da nossa vida. Eu acho que como cristão, a gente deve pensar na questão do contentamento, né? Como o Paulo fala em Filipenses, que eu já passei por necessidade, já passei por isso, já passei por fartura, coisa boa, nananã. Ver o contentamento nesses momentos da vida. Que às vezes não dá pra gente ficar alegre, empolgado, porque tem situação que não dá pra você ficar alegre, empolgado. Mas dá pra você ter um contentamento de que eu sei que Deus está no controle. Sim. Então eu vou acreditar no governo dele. Volto a dizer, né, o filme não é cristão, mas se fosse, ia ter que ter um negócio assim da paz, eu acho. A paz que excede todo entendimento. Faltava um personagem vestido de branco. Porque às vezes é isso, é uma loucura que você tá vivendo, mas você tem ali uma paz. Aí eu tava pensando nisso no episódio, né, de Jesus
é perto da crucificação, que ele fala, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Então assim, Jesus não estava feliz ali, Sim. como estou feliz, não era felicidade. Porém, a gente sabe que ele estava confiante no que Deus ia decidir para ele. Se possível for, passe de mim. Não é possível. Sim. E ele obedeceu, né? Manteve ali a postura de obediência, não se deixando governar por seus sentimentos, né? Isso, eu vi várias páginas, né, fazendo ilustrações, né, com Jesus, assim, no meio das emoções, naquela mesa de controle. E eu acho que é isso, assim, pra gente, assim, se a gente for resumir esse filme pra nossa vida, é justamente isso, é entender, ter consciência das nossas emoções, saber que teremos momentos de aflições, de tristeza, enfim, mas quem tem que estar no controle, né, da nossa vida é Deus, nossas convicções nele, né, que vem dele, tem que estar sempre ali no controlezinho, que aí todas as outras vão fica quieta, fica aí no seu lugarzinho, vai dar tudo certo, vai botar Você ordem diria que ali. as convicções ali do Espiral foi o personagem favorito, assim, central pra você? Porque ele não é bem um personagem, né? Você entendeu? É uma coisa, É uma assim. coisa. Eu acho que sim, porque materializou um conceito que é, ao mesmo tempo que é super complexo, né? Se a gente for para um viés complexo, é super complexo. Sim. Ao mesmo tempo, ele trouxe de uma forma assim mais lúdica, fazer com que as pessoas pensem sobre isso, porque às vezes eu percebo que a gente não pensa muito sobre isso, né? O que é que formou a Manu que tá aqui hoje, né? O que foi? Quais são meus pilares? Quais são minhas ilhas? Exato. Né? Quais são as minhas memórias que eu... Aquele tubo também interessante, aquele tubo que a Alegria fez lá para descartar memórias assim que causavam uma sensação não tão legal nela, né? Tinha coisa que falava, isso aqui não, aí jogava lá num tubo e ia lá para um limbo lá, né? Sim, sim. Então, quem eu sou, né? Como eu cheguei até aqui hoje, então é importante a gente pensar sobre isso, como cristão também, principalmente. Então eu acho que sim, ele foi essa parte da convicção foi uma estrelinha, assim, foi muito legal. Eu espero que ajude, assim, muita gente a pensar sobre isso, né? Buscar ajuda também, se preciso, e aí crescendo na graça e no conhecimento. E na maturidade, que é muito importante.